Alô, baby, bom dia, como é que estás? Espero que vocês estejam bem, connosco está tudo bem. O que é que eu te ia dizer? Já nem sei. Vim aqui comentar contigo uma cena por causa das minhas leituras, porque eu tenho as leituras de mapa astral, né? Pronto, e como sabes, eu, além de leitura, uso sempre outras ferramentas, nomeadamente tarô, oráculo, numerologia, etc. E, e uso também, ultimamente, fui repescar os meus. Estou rouca. Repescar os meus cristais. Como tu sabes, eu ligo-me a eles de uma maneira muito intuitiva e não sei o nome de quase nenhum deles. Na altura que os comprei, sabia para que serviam, entre aspas, né? A que é que se associavam, né? A que elemento, ou que signo, a qualquer coisa a que se associavam, mas uso-os muito intuitivamente e acabam por depois aparecer até nas fotografias, juntamente com a carta e tudo que envia à pessoa, como complemento. Honestamente, se a pessoa me perguntar, algum dia nunca ninguém me perguntou, eu vou dizer exatamente isso, porque é verdade, porque eu uso muito intuitivamente. Ahm, Sabendo ou não já como é que a pessoa está, às vezes olho o mapa primeiro, outras vezes leio o questionário primeiro. É mesmo uma coisa muito intuitiva e não é só para enfeitar, não é? Mas acho que de alguma maneira, claro que fica bonito na fotografia, mas acho que de alguma maneira, e isso a minha professora também costuma dizer que às vezes, mesmo nas leituras, não acontece sempre, mas com certas pessoas, nós acabamos até por manifestar hum, em nós coisas que as pessoas que nós vamos atender estão a viver. Pronto, não acontece sempre, mas às vezes, por exemplo, se é uma pessoa que tem muita energia de fogo ou muita tendência para a inflamação ou tudo mais, às vezes nós até começamos a desenvolver, conforme vamos ficando com uma maior sensibilidade. E, e eu, por acaso, isso acho que nunca aconteceu comigo, mas enfim, era isso que eu queria falar, porque essa coisa lembra-me muito outros assuntos, tipo a cena das energias, do absorver energias e aquelas pessoas que ficam muito cansadas quando fazem leituras e hum, não fico cansada, por acaso fico revitalizada quando faço leituras, mas não gosto de fazer várias, nem pensar no mesmo dia, nem pensar, às vezes só uma leitura de 2 em 2 dias, porque quero estar mesmo focada e não quero estar ali a repetir uma lenga-lenga nem nada. Quero entregar-me mesmo à pessoa, quero me envolver no mapa da pessoa, na história. Bem, mas não era nada disto que eu queria dizer, porque, enfim, estava a falar sobre os cristais e fez-me lembrar aquele post que eu escrevi há tempos sobre o bypass espiritual que eu vivi quando comecei a entrar no mundo da espiritualidade e não sabia bem o que ia e deixava-me encantar por todas estas ferramentas e estes objetos mágicos. Um, e comprava uma série de coisas, não é? Algumas ligadas mais ao yoga, como as taças tibetanas e o shanti, e que ainda tenho, que ainda gosto e uso. Alguns cristais, lá está, mas outras que eram simplesmente coisas da moda, ou de repente começar a adaptar a minha imagem a roupa mais voltada para o yoga, tipo aquelas calças largas, cheias de ons, e de repente tinha que usar cristais ao pescoço e coisas assim. Parecia que isso que era necessário para eu me encaixar, não é? Nessa identidade, que também era quase como uma ferramenta que me ia empoderar, não é? De uma sensibilidade mais mística, não é? De repente ia ficar mais espiritual, ia ser vista como mais espiritual por ter ou por usar certos objetos. Mas. E nós já falámos algumas vezes sobre isto, mas queria também ter a tua ideia sobre o que é que tu achas em relação a estes, por exemplo, aos cristais, não é? Porque eu sei que tu algumas vezes usas, não sei se ainda usas, mas usavas e até com os teus métodos, né? Que eu nunca sei bem se era o bolso esquerdo ou direito. Ahm, mas pá, eu tenho muito a minha ideia sobre para que é que eles servem. Acho que é muito numa perspectiva de nos recordar de alguma coisa e não tanto porque eles tenham o seu poder.
assim intrínseco. Não é que não haja ligações entre as coisas, porque tudo é símbolo de tudo, né? Já falámos sobre isso. Mas eu acho que há qualquer coisa diferente da forma como estes objetos são encarados como mágicos e parece que nos falta algo. O que é que achas? Hello, babe. Tirando estar aqui a destilar com o calor que está, tá tudo bem. Olha, esse tema, eu já escrevi sobre isso no meu site há um bom tempo atrás, há 2 anos ou mais. Até relacionando com a Ayurveda e com os rituais da Ayurveda. E eu não acho descabido de todo que tu uses os cristais de forma intuitiva, até porque é assim. Eu também conheço mais profundamente os significados dos cristais, daqueles que eu tenho, pelo menos, ou daqueles que eu já tive, porque agora a minha coleção está bem mais pequenina. Porque isto andar de mochila às costas, como eu andei de um lado para o outro, perdi alguns, depois, entretanto, comprei outros que faziam mais sentido na altura, e, entretanto, continuei nas viagens a levar alguns e quando chegava a casa já não os tinha todos, pronto. Coisas que acontecem. E há muito tempo que não compro um cristal. Mas a verdade é que... Pronto, agora já estava aqui a pensar noutra coisa. Também relativo ao que tu disseste. A verdade é que os cristais, eles têm a sua energia, não é? Eles têm uma energia própria e que tu podes sentir, mesmo sem conhecer aquilo a que eles estão associados, tu podes-te aperceber disto através da tua conexão. E quando eu falo em conexão, pode ser tão simplesmente tu estás com um cristal na mão a observá-lo, mas não seja pela sua cor, não é? Tu sabes que tu se calhar olhas para um quartzo rosa ou para um cristal rosa e saberás que ele tem ali qualquer coisa relacionada ao amor próprio. Eu olhando para os cristais pretos, sinto ali que eles trabalham no sentido da proteção, e os brancos, isto é exemplos, não é? Que um cristal pode me transmitir muito mais do que isto. Os brancos ali numa maior conexão com o divino, seja o que quer que o divino signifique para ti, portanto, não é necessário que tu conheças o significado dos cristais. E também porque, a meu ver, eles não são substitutos de nada, nem fazem milagres, não é? E aquilo que eu sinto é que eles ajudam a enraizar, não é bem enraizar, eles ajudam a ancorar, é isto que eu quero dizer, é uma determinada energia na tua vida, e tu tens ali aquele objeto que no fundo vem simbolizar essa energia. Olha, estavas a falar das roupas, tu mesmo não te identificando muito com esse estilo, eu gosto muito desse estilo e sinto-me muito confortável com esse estilo. Não propriamente com os homens na roupa, mas assim esse estilo assim mais boho style, vamos chamar-lhe assim. Mas tu, quando trouxeste isso para a tua vida, mesmo sendo um estilo diferente daquele que tu gostas para ti, podia muito bem ser para tu teres esta ancoragem, né? De trazeres esta energia que tu pretendias alcançar, porque eram um símbolo, essas roupas eram um símbolo dessa energia. Então tu desta forma tinhas ali uma representação viva daquilo que tu querias trazer para a tua vida. E está tudo certo. Está tudo certo. É a mesma coisa dos incensos, né? Tu tens ali determinadas ervas que trazem uma determinada energia. Agora, depois tudo o resto, tu também tens de fazer a tua parte. És tu que tomas as ações, não é? Os cristais não vão fazer milagres, tal como as roupas não vão fazer milagres destes. O meu problema aqui passa pelo apego a estas coisas, não é? Quando tu achas que precisas de ter isto para poderes alcançar um determinado objetivo ou ser de determinada maneira. Porque mesmo, olha, a primeira vez que eu me deparei com uma conversa destas foi com um grande amigo meu, que ele teve em Glastonbury, e quando voltou ele
tinha lá sido iniciado ao druidismo e quando voltou tinha o seu Book of Shadows, e tinha uma varinha e tinha um punhal, pronto, tinha assim uma série de coisas que eu fiquei fascinadíssima a olhar para aquilo. Foi quando eu comecei também a estudar um bocadinho mais o que é que é o druidismo e aprendi muito com ele. E estávamos a falar da varinha e já não sei, houve outro amigo meu que lhe fez uma pergunta qualquer e ele diz: a varinha é a extensão do braço. Eu não preciso dela. Ela ajuda-me aqui a trazer, não é? É direcionar a energia, é como se fosse a extensão do braço. Como se o braço estivesse ali um pouquinho mais. Portanto, vem aqui, por outras palavras, ele disse isto, é ancorar aquela intenção, não é? E dirigir a nossa intenção e a nossa atuação para para o objetivo que nós pretendemos. Agora, para mim, pessoalmente, não há necessidade, não é obrigatório. Uma pessoa não é mais nem menos, nem consegue fazer mais, nem consegue fazer menos se não tiver estes objetos, porque olha que no passado não havia a oferta de cristais que há agora, não havia a oferta de tudo o que há agora, não é? A minha avó andava com as 3 pedras de sal no bolso e ela usava, tu estavas a falar do lado esquerdo, a mim sempre me disseram que os cristais para proteção, nomeadamente a turmalina negra, devia ser usada do lado esquerdo do corpo. E a minha avó, não tendo uma turmalina negra nem qualquer outro cristal, usava pedras de sal. Eram 3 pedrinhas de sal que ela punha do lado esquerdo no bolso do avental ou da saia. E quando saía de casa e quando voltava, ela virava-se de frente para a casa, portanto, de costas para a rua, e mandava com as 3 pedras de sal para trás das costas, ao mesmo tempo que dizia uma frase desculpa, que eu não quero estar a dizer a frase exatamente como era, até porque eu não me lembro exatamente palavra por palavra, mas basicamente era que todo o mal ficava cá fora. E era uma forma de ela se sentir protegida, porque imagina, a minha avó, eu já a conheci velhinha, a minha avó materna, e ela morava numa casinha sozinha na aldeia, numa casinha isolada. Portanto, claro que ela tomava outras medidas, mas esta era uma das formas que ela tinha para se sentir segura. Ali no meio do nada, basicamente. Ela estava ao fundo, estava bastante isolada, não estava assim muito longe, mas estava isolada da população, não, porque as outras casas são todas ali muito próximas umas das outras. E ela estava um bocadinho mais, numa rua mais para baixo, que não tinha ali muita coisa. Durante um tempo ainda teve lá um tio meu que morava ao lado dela, um tio meu e os primos, mas depois eles também vieram cá mais para perto, um bocadinho mais para cima, para perto da população, portanto ela estava ali um bocadinho isolada. E foi uma maneira que ela arranjou de se sentir protegida. E isto, para mim, faz-me sentido pela proteção, porque dava-lhe esse sentimento, não é? Mas, no fundo, ela depois também tinha de fechar as portas, coisas assim desse género, né? Não podia deixar propriamente a porta escancarada à noite, se bem que na altura era super seguro. Agora eu não sei, mas na altura não havia problemas nenhuns. Ainda me lembro dessa época em que as coisas eram muito mais simples. Mas é muito neste sentido que eu acho que estes objetos devem ser utilizados. É uma extensão de nós mesmos, que nos ajuda a canalizar a energia, a canalizar a intenção e nos ajudam, se calhar, a ganhar aqui um bocadinho mais motivação, mais força, mais para conseguirmos dar o primeiro passo ou conseguirmos agir de forma a atingir os nossos objetivos. O problema aqui é quando, e eu acho que tu concordarás comigo certamente, quando nós ficamos dependentes disto e que não conseguimos funcionar da mesma maneira sem estas coisas, porque estamos a depender de objetos que, na verdade, se não formos nós a dar-lhes magia, perde-se ali um bocadinho o objetivo, não é? Daquele objeto, mesmo que seja considerado um objeto mágico. Sim, eu vejo isso muito como tu. Acho que as coisas estão lá para nos dar. Acho que a âncora é uma boa palavra e não só âncora, às vezes aquela safety blanket, não é? Aquela coisinha que os bebés têm para segurar.
enquanto ainda precisam. Acho que é mais esse o ponto. Ou tipo, faz sentido até ganharmos a compreensão que de facto o poder mágico não está fora, não está no objeto, por mais que, como tu dizes, cada cristal tenha um tipo, ancore um tipo de energia e tudo isso, nós também temos isso tudo dentro de nós, não é? E portanto nós não necessitamos de ter, e há aquelas pessoas que andam numa correria porque não tenho o cristal, e quem nunca, não é? Já passei por isso, não tenho o cristal tal e preciso de um cristal, de uma turmalina negra. Eu por acaso nunca fui muito disso das proteções, há aquelas pessoas que têm ah, muita, muita coisa da proteção e se calhar são pessoas. Claro, somos todos diferentes, não é? E há pessoas mais sensitivas e que se calhar se apercebem mais disso do que eu, não é? Portanto sentem muita necessidade de se proteger do mal que vem de fora. Eu, como não consigo acreditar nisso e não encaro isto como nenhum desafio ao universo de todo, mas como eu não acredito, eu sinto que não deixo que isso se aplique a mim. Pronto, eu espero que. Como eu tenho fé nisto, eu vou acreditar nisto. Mas a questão é, como eu sinto que não é possível que alguém direcione, porque eu acho que a verdadeira magia, e aqui está o ponto, é que para mim magia é exatamente aquilo que estavas a dizer em relação à varinha mágica, que é, isto é só uma extensão do meu braço, é só como tipo um dedo apontado em direção a algo que eu quero, é só o posicionar a minha intenção. E há aqueles cristais que são bicudos, eu nunca sei o nome dele. Acho que uma vez já me disseste, mas não me lembro. São aqueles cristais com uma ponta mesmo, parecem, tem um bicozinho tipo um pointer para apontar. E eu sinto que a varinha é isso, ela está ali para apontar, para direcionar a nossa intenção em direção a algo. Para mim, a varinha ou esses cristais são símbolos fálicos do masculino, e o masculino é o que vem para materializar as coisas, e portanto essa ação masculina, essa ação marciana, não é? O símbolo de Marte também é um círculo, não é? Da consciência, depois com uma seta apontada àquilo que nós queremos alcançar, é onde vamos focar a nossa energia, e portanto a varinha e todo esse tipo de instrumentos com esse formato fálico e tudo mais, que servem para indicar, para estender a nossa intenção, sendo que a intenção então é realmente a magia, do meu ponto de vista, para acima de qualquer outra coisa. Acho que, embora se diga que de boas intenções está o inferno cheio, eu acho que a intenção fica com quem a pratica, e portanto, nesse sentido, eu tenho dificuldade em acreditar que alguém possa de facto colocar um mau olhado noutra pessoa sem que a outra pessoa esteja. Não é que ela receba, é que ela, como acredita, provoca a si própria. Faz sentido? Percebes? O que eu acho é quando uma pessoa. Porque eu acredito muito no karma, não é? Ahm, no karma e no dharma. Mas quando uma pessoa tem uma má intenção em relação, tipo, imagina que eu não gostava de ti e mandava-te especa Joana, não sei quê, não sei quê. Eu acho que isso não te ia atingir. Eu acho que isso ia voltar para mim. Porque a intenção era má e, portanto, eu ia ter consequências dessa ação. E não propriamente que te ia atingir a ti. Mas pronto, isso é só a minha perspectiva. Eu sei que há pessoas que fazem uma série de procedimentos e andam com os cristais e fazem aquelas cenas tipo para proteger o umbigo, sentem que é um canal de entrada. Pá, tudo bem, desde que a pessoa se sinta segura, força nisso. Mas eu não consigo acreditar, porque acho que se a pessoa deseja mal, o mal só vai voltar para ela. E é isso, pronto, é a questão da intenção, e depois também é muito a questão da consciência. Eu lembro-me quando eu aprendi Reiki, e eu tenho dois níveis de Reiki. Primeiro eu senti que tinha que tirar e depois ainda fiquei curiosa para tirar o segundo. Acabei por não aprofundar o terceiro porque tínhamos que fazer aquele. Tu sabes, não é? Tu tens os três, não tens? Os três níveis de Reiki. Tínhamos que fazer aqueles 21 dias, aquele ritual dos 21 dias em que tínhamos que fazer Eu sou muito má com rituais, eu sou muito má com rotinas em geral, não é? É complicado para mim, a minha atenção dispersa-se
E toda aquela parte em que nós tínhamos que levar a mão a certo sítio, ou eu cheguei à conclusão que se eu não usasse a mão, e eu acho que é por isso que o Reiki à distância funciona, que se nós não usarmos a mão e levarmos simplesmente a consciência para determinada parte do corpo, nós conseguimos ativar lá tipo a circulação sanguínea, conseguimos sentir o aquecer, aquele aquecer que se sente quando a mão que está a praticar a Reiki sobre nós consegue, não é? Sem nos tocar, mesmo no nosso corpo, fica sobre, mas não em cima diretamente de nós. E foi aí que eu, não é que me desapaixonei do Reiki, não deixei de acreditar nessa. Porque eu com o Reiki, eu acho que foi com o Reiki que eu aprendi, que eu tive essa percepção de que as pessoas falam, e eu também falo, atenção, em energias, nas energias disto, nas energias daquilo, mas é à falta de uma melhor palavra, porque na verdade o que eu acho é que há a energia é só uma. Um, e ela é boa, a energia é pura, a energia não há, e é daí que me custa tanto acreditar nas energias más, e na necessidade de haver tantas proteções, e quem entra depois mais os Wiccas e o pessoal mesmo assim daquela bruxaria mais tradicional e aqueles círculos de proteção, os pentagramas e tudo isso. Para mim o pentagrama é um objeto mágico no sentido em que ele me relembra aquilo que são os 5 elementos. E às vezes as pessoas associam o pentagrama ao diabo e na verdade há um posicionamento do pentagrama mais bonzinho, não é? Entre aspas, e há o posicionamento do pentagrama ao contrário, que faz ali faz o símbolo do diabo, não é? Da cabra, quando fica com os dois orelhinhas para cima, não é? Mas mas não, isso eu acho que se passa muito, é tipo, para mim esses dois pentagramas, o bom e o mau, são como o yin e yang, é tipo uma integração das duas polaridades. Eu não consigo realmente achar que a energia é uma só. E depois a intenção do seu uso fica para quem a pratica. Pá. No fundo, muito resumidamente, é essa a minha visão sobre isto. Eu tenho 2 níveis de Reiki, antes que me esqueça, nunca fiz o terceiro. Tenho 2 e o que é que eu ia dizer? Tu disseste uma coisa, pronto, quando eu estava a falar em proteção, isto no meu caso, aquele exemplo que eu estava a dar, tinha a ver com coisas muito específicas, do género evitar situações conflituosas, ou no meu caso, até no local onde eu trabalhava, era mais os mexericos. Não sobre mim, como é óbvio, ninguém vinha fazer mexericos sobre mim à minha frente. Mas estás a ver, eu sentia que estar constantemente no ambiente em que havia mexericos, eu ficava cansada, tipo, porque realmente eu acabava por perder o interesse, mas eram as conversas que ali haviam e não passava disso, não havia outro tipo de conversas, então quando eu falei na minha proteção de usar a turmalina negra para me lembrar disso, era ok, Joana, estabelece os teus limites e começa a dizer que não também, além de outras coisas, porque eu tive ali uma fase um bocado complicada com colegas de trabalho, inclusivamente, e tive de me tornar bastante mais assertiva, e foi uma fase de muito crescimento, sabes? E eu acho que a turmalina negra vinha muito nesse sentido, de me dar aquela... lembrar-me de que eu posso estabelecer os meus limites e as pessoas só me tratam da forma como eu deixo que elas me tratem. Mas também sei do tipo de proteção que tu estavas a falar. Eu inclusive conheço pessoas e grandes amigas minhas falam-me de situações assim mais a nível espiritual. E eu concordo muito com aquilo que tu disseste do karma. E não te vou dizer se acredito ou não, porque na verdade há situações que eu não consigo explicar. Posso não conhecer a situação toda, não é? É um facto, podes-me dizer isso. É um facto. Portanto, eu não tenho... Tenho uma sobre as situações específicas, tenho uma opinião sobre cada situação. Se uma é mesmo, poderá ser isso, se outra de todo não é. Isso eu tenho a minha opinião.
pode ser verdadeira ou não. Mas, assim, no geral, não tenho uma opinião muito bem formada, porque realmente há coisas que eu não consigo explicar. Mas acredito perfeitamente que a intenção, sim, é tudo. A energia é boa, o mal é humano. Somos nós, seres humanos, que podemos fazer o bem ou o mal com a nossa intenção. E daí também vêm as suas consequências, não é? Pronto. E lá está, estes objetos para mim, tal como há pessoas que usam diferentes cristais, e eu já usei diferentes cristais com diferentes objetivos, também agora uso diferentes baralhos para... Com cada pessoa, eu posso fazer, imagina, 3 leituras no mesmo dia e posso escolher para cada pessoa um baralho diferente. E isto também é tudo muito intuitivo. Mas aquele baralho, eu acredito que aquele baralho não foi escolhido por acaso. É o que vai falar melhor com a pessoa, não é? Porque todos eles, apesar da energia, a carta, cada carta ter ali uma mensagem principal, depois que todos eles têm as suas particularidades, nem que seja pequenos símbolos que vêm ali, pequenos pormenores no desenho que vêm ali dar ali ênfase a qualquer coisa. E portanto eu acredito sempre que existe que aquele baralho não foi escolhido por acaso. Contudo, como é óbvio, se eu usasse o mesmo baralho para todas, a mensagem chegaria na mesma, não é? Eu acredito que sim, esta é a forma como eu trabalho e aqui os baralhos, as cartas são um espelho de nós mesmos. Claro, podem mostrar-nos as opções que nós temos, mas também são em si mesmas uma ferramenta de autoconhecimento. E sabemos que há muita gente que usa as cartas e outros objetos como uma bengala, não é? E lá está, este é o principal problema. As cartas não vão prever o teu futuro tal e qual como ele vai acontecer. Tu tens o teu livre-arbítrio, os outros também têm o livre-arbítrio deles, nomeadamente em leituras que incluem outras pessoas, não é? Todos os outros objetos, as varinhas, os cristais, eles estão aqui para nos ajudar, não é para ficarmos dependentes deles. Eles vêm-nos relembrar podem vir-nos relembrar do nosso poder. Eu acho que tu estavas a dizer isso ali no primeiro áudio. E para trazer esta energia, não é, para a nossa vida. Mas no fundo a magia está em nós e a intenção é sem dúvida é fulcral, é mesmo essencial. Ai, desculpa, estar a responder só a esta hora. Isto hoje é mensagem só despertar e antes de dormir. Mas estava a ver uma série e já te falo sobre isso. Lembrei-me de ti do que estávamos a falar. Mas sobre o que estavas a dizer, há aquelas pessoas que ficam mesmo viciadas, por exemplo, em leituras, não é? Porque parece que estão à espera que o objeto mágico lhes dê a resposta quando a resposta está dentro delas. E como tu sabes, e aliás, já falei com mais, não só contigo, mas com mais pessoas sobre isto, nomeadamente em terapia, que eu tinha muita dificuldade em compreender como é que funcionavam as tiragens das cartas, visto que eu consigo compreender sim que, portanto, que ao tirar uma carta e nisso de tirar a carta, e se estou a tirar a carta bem ou se não estou a tirar a carta bem, já fiz as pazes com isso, não é? Porque às vezes parece que salta mais que uma e eu fico tipo... A mente quer muito sobrepor-se ao simplesmente deixar ir. Às vezes mesmo nas leituras eu também uso sempre a carta, às vezes até mais que uma, e às vezes penso... Normalmente escolho o baralho intuitivamente, não é? Mas há alturas que uma pessoa fica tipo, mas aquele baralho é mais bonito, é mais não sei o quê, mas... Não, mas é o outro, percebes? Portanto, eu percebo exatamente aquilo que tu estás a dizer.
Já me perdi onde é que queria chegar. Já me perdi completamente. Fogo, minha cabeça. Isso é o que está a gravar à meia-noite e tal. Ahm, Enfim. Pronto, há pessoas que ficam viciadas, né? E não é de todo isso. É deixar seguir a intuição. E estou a ver se me lembro, estou aqui a fazer lenga-lenga a ver se me lembro do que é que estava a dizer, mas esquece, não está. Enfim, não vai, pronto. Mas em relação à série que eu estava a ver, ahm, eu estava a ver o Black Mirror, era o episódio que se chama Devil 79, acho que era 79, ahm, e estava a falar muito sobre isto, porque há lá inclusivamente um talismã, não é? Que depois me fez. Tipo, ei, talismã, não me lembrava dessa palavra há imenso tempo. Ahm, e então fui tipo, já fui procurar, né? Talismã. E ainda não percebi muito bem a diferença entre um talismã e um amuleto. Acho que um tem mais, que é mais para proteger a nível da saúde e outro não. Ahm, mas depois aquilo era tipo uma runa que também acaba por ser um objeto mágico, não é? E, e a runa tem aqueles símbolos que me fizeram lembrar os sigils, não é? Os sigilos mágicos, aqueles símbolos que nós podemos desenhar e que também são símbolos, não é? Que nós é que atribuímos a nossa própria simbologia, o nosso significado ao desenhá-los com uma intenção muito específica e que eles próprios podem tornar objetos mágicos. E como, por exemplo, quando estudava yoga um, e o professor falava sobre como na Índia, não é? Há a possibilidade de não se achar que nada é divino ou achar-se que tudo é divino, não é? E então eles aceitam, como é que eu ia dizer isto? O maior número de divindades possíveis, ou seja, eles estão abertos a considerar tudo como divindade. Tipo, para cada pessoa, alguma coisa pode ser uma divindade, porque para outra é uma coisa mundana. Há pessoas que, se tipo, olharem para uma pedra, tipo, mas tipo, uma pedra não é um cristal, é um calhau, e acharem que aquele calhau é tipo, tem Deus, ou que o considerem divino, está aí uma divindade. Portanto, é possível que todos esses objetos, e falar nisto e falar em simbologia, acaba por tudo se cruzar, não é? Mas os objetos mágicos então. E então, por causa dessa série, eu lembrei-me também por causa do. Opa, é incrível como foi uma cadeira facultativa na faculdade, foi-me dada pelo Mário Carvalho. Eu nem sabia que ele era famoso, a sério. E aprendi tanta coisa numa cadeira facultativa, a sério. Tenho mesmo pena de não ter aproveitado ainda mais. Mas nessa altura ele falou sobre os objetos mágicos. Eu não sei se era mesmo esse o nome que davam, se era talismã, se era alguma coisa, mas como nos filmes também existem, claro que é diferente do que estamos aqui a falar, não é? Que são coisas do dia a dia. Lá eles têm, nos filmes, eles têm, por exemplo, no Senhor dos Anéis, tipo, o anel é o objeto, não é? Aqueles, um bocado como, tipo, no Indiana Jones e a esmeralda perdida, tipo, a esmeralda é aquela coisa que eles procuram ou que é a coisa que vem resolver alguma coisa ou que é a coisa que se perde no início e que enquanto andam todo o tempo à procura daquilo ou que estava lá no início e não se notou e que no fim sempre esteve lá. Isso também é um tipo de objeto mágico, mas é diferente do que é que. É daquilo que estamos a falar, não é exatamente a mesma coisa. Mas agora fiquei com aquela inquinitada do que é que eu estava a falar, pá, vou ouvir o que disse e vou ver se me lembro para concluir o raciocínio, senão olha, siga. Fogo, já sei, pronto, estava a falar sobre como eu conseguia entender que como tirar cartas para mim funcionava, porque era uma coisa mesmo de autoconhecimento, não é? Eu compreendia, era a minha pergunta, era eu que tirava a carta e era eu que interpretava o símbolo, e então era só para mim. Ahm, e não compreendia exatamente como é que era possível ler para outra pessoa, sendo que há tantas possibilidades de interpretação, não é? E que só a própria pessoa é que está na sua história de vida e que e às vezes as pessoas até nem têm uma pergunta especificamente ou têm uma pergunta muito aberta e há tanta coisa que se pode dizer, não é?
Mas já testei, não é? Nomeadamente com a minha querida terapeuta, e ela confirmou que tinha corrido bem, que fazia sentido. Portanto, comecei a sentir-me um pouco mais confiante em relação a usar a minha intuição. Não é que eu não tirasse já as cartas, depois, entretanto, acho que comecei a tirá-las só com mais frequência e com mais confiança para outras pessoas. Sendo que não é um objetivo ser taróloga, mas que acho que é uma ferramenta muito interessante. E depois se vires essa série, eu não te vou dizer, porque eu não te quero fazer spoiler, mas há um outro objeto que eu acho que é importante nessa série, nesse episódio, e até desperta ali um outro arquétipo. Imagem arquetípica? Arquétipo? You tell me. Eu depois procuro esse episódio. Eu já vi alguns episódios de Black Mirror muito no início, depois deixei de ver. Eu também sei que eles não são seguidos, né? Não são interdependentes, portanto eu depois vejo esse. Estava a pensar nas runas. Eu estudo o Ogam, ou acho que também há quem pronuncie Oan, que é basicamente temos é o alfabeto, um sistema de escrita irlandês, não é, que era utilizado nomeadamente por druidas e que também foi transformado naquilo que nós conhecemos como aquelas runas divinatórias. A Patrícia do Nem Sempre Zen falou de runas nórdicas. Eu não sei o que é que ela... Eu sei que ela tem qualquer coisa escrita no site dela, mas eu lembro-me que como eu também tenho interesse, apesar de não estudar as runas nórdicas, tenho interesse no assunto. Uma vez estávamos a falar e ela contou-me que as runas nórdicas eram também um alfabeto que era utilizado, um alfabeto antiquíssimo que basicamente podia trazer mensagens tão simples como uma anel anda a jantar. Pronto. Eu lembro-me deste exemplo porque achei muito engraçado. E que depois, eu não sei se foi mais tarde que foi transformado naquilo que nós conhecemos como as runas oraculares, ou se já na mesma altura era utilizada das duas formas, tanto como alfabeto, né, com a forma de comunicação, tanto como forma de ferramenta oracular. Mas é interessante pensar nisto. O que é que traz para nós? Não sei, pronto, estou a comentar contigo. Sorry. Em relação ao tarot, mas não, isto para dizer que também as runas se pode comparar com o tarot quando nós falamos disto, né? Porque também as pessoas muitas vezes podem estar à espera ali de respostas que não é esta talvez a forma de as conseguirmos, ou estão à espera que as runas, tal como as cartas, solucionem os problemas. Em relação às tuas dúvidas, eu compreendo perfeitamente a tua resistência a confiar na tua intuição. Tu sabes o quanto eu fui resistente a trazer as minhas leituras a público e, no entanto, eu já li a tarot há anos para amigos, inclusive li para ti. E se não fosses tu e a Patrícia arrancarem-me a ferros, praticamente, tipo, lança aos serviços. Eu acho que ainda estavas no meu escondido, ali a fazer leituras só para pessoas mais próximas. Mas, em relação a isso, o meu professor de tarot simbólico dizia muitas vezes que a intuição a intuição para mim é importante. E o meu professor de tarot simbólico falava muitas vezes na sincronicidade, que eu até acho que foi Jung que trouxe esse termo para depois ele falar dele nas aulas, né? Porque isto tem a ver também com arquétipos e tudo mais, e com símbolos para o poder simbólico. Eu acho que ele tirou este termo de Jung. E então aquilo que ele dizia é que quando a vida acaba por nos entregar as mensagens que nós precisamos de ouvir, e quem diz a vida diz neste caso as cartas ou as runas ou a leitura de mapa, né? Por mais que seja uma leitura abrangente que tu fazes, quando temos um retorno solar, depois há ali se calhar coisas mais específicas e conseguimos perceber melhor isto.
E a intuição para mim é muito importante. Quando nós temos uma tiragem com várias cartas é mais fácil afunilar, não é? Porque cada arcano vai se influenciar, tu não podes olhar só para um arcano, porque um arcano pode trazer 1001 mensagens, e então tu olhas para as cartas como se elas contassem uma história. E tu consegues afunilar ali a mensagem, porque vais fazendo a ligação dos pontos. Quando é apenas uma carta, já não há este afunilamento, não de forma tão fácil, então confia-se muito mais aqui na intuição e nesta sincronicidade. E é giro porque tantas vezes bate certo, não é? E tanto que há tempos apanhei uma conversa entre dois tarólogos, pessoas com muita experiência, e ela inclusivamente trabalha com sonhos também, e estavam a comentar daquelas pick-a-card que existem nas redes sociais, e dizer que podem ser perigosos porque as pessoas escolhem uma carta e aceitam aquela carta como verdade e vão adaptar, não é, aquilo à vida delas de alguma forma, como estão à procura de respostas, vão aceitar a resposta que lhes derem e depois podem por vezes, não é, o deflect, vão fugir daquilo que realmente precisam porque aceitam aquela mensagem como verdade. E então fazem ali uma adaptação da carta à vida e da vida à carta. Eu não faço esses pick-a-card, eu faço as leituras coletivas e tenho noção que há pessoas para quem pode não fazer sentido a totalidade da mensagem. Por isso é que eu normalmente aviso, tipo, tira para ti aquilo que tu sentires que faz sentido e o resto deixa ir. Mas por que não pensar nisto, não é, do pick-a-card também como uma situação de sincronicidade? Ok, esta pessoa escolheu aquela carta, se calhar é aquela carta que lhe dá o que ela precisa. Pronto, isto são aqui 2 pontos de vista, deixo-te aqui para tu pensares. O que é que tu falaste mais? Espera aí. Vou viajar aqui um bocadinho na maionese. Nós já falámos sobre isto por alto. E por tu estares a falar na série, nesse episódio, nós vemos nas séries e nos desenhos animados estes objetos mágicos, não é? São eles que são mágicos, que trazem a magia. E isto simboliza a magia que existe na personagem. Não é... nós temos a lâmpada do Aladino, é uma coisa que já falámos. A lâmpada do Aladino pode aqui simbolizar a magia que ele tem de encontrar dentro dele, né? Esta capacidade, inclusive, de ser ele próprio e de fazer as suas escolhas sem se distrair com 1001 coisas, porque ele vai para ali, para a caverna do tesouro, e depois tenta parecer um príncipe. Portanto, há aqui também esta associação, não é? E é a lanterna que é mágica até ele aprender que não precisa a lanterna, a lâmpada. É a lamparina que é mágica e ele só mais tarde é que percebe que, sendo ele próprio, também consegue lá chegar. Isto é simbólico, não é? Mas muitas vezes nós tomamos isto no sentido literal, e quando somos crianças temos aquele pensamento mágico mais exacerbado que nos faz acreditar que existe mesmo magia nos objetos, não é? Eu tinha uma varinha mágica, não sei, não é de cozinha, era mesmo uma varinha de um fatinho de carnaval, que eu achava que aquilo era mágico. Claro que era para as brincadeiras, e eu via que aquilo não transformava ninguém num sapo, por exemplo. Que horror. Nunca tentei transformar ninguém em sapo, atenção. Mas será que depois, de forma inconsciente, esta nossa dependência nestes objetos também não tem a ver, não é, com esta dependência que existe nas séries e nos filmes? Eu acho que até foste tu que trouxeste esta ideia noutra conversa e nós não chegámos a desenvolver, mas será que nós, ao vermos aquilo, não é, de forma inconsciente, acabamos por associar que os objetos é que são mágicos, porque no fundo o cinema mostra-nos assim? Pode ser um dos aspectos, não que seja só isso, não é? Mas pode ser um dos aspectos, não? O que é que tu achas? Sim, é muito essa cena. Eu lembro de termos falado sobre isso, acho que fui eu que falei sobre isso, do quanto os objetos... Acho que a diferença é mesmo essa, tipo, nas séries, nos filmes,
há essa busca, porque é uma busca representativa, não é? O pior é que depois nós, como nós somos, então somos totalmente viciados em séries, não é? E mesmo os contos, mesmo nos contos, lá está, como tu dizes, da lâmpada, do Aladino e tudo mais. Pegamos nas coisas, isso é o nosso problema enquanto humanidade, é que não sabemos ler metáforas. Uh, eu não quero começar aqui a falar sobre o que eu acho sobre a Bíblia, mas não sabemos ler histórias metaforicamente. E levamos tudo ao pé da letra e depois guerreamos por causa dessas coisas e no fundo o resumo disto tudo, na minha opinião, na minha muito humilde opinião, atenção, não é? Essas coisas todas estão dentro de nós, não é? Só que nós, lá está, tomamos as coisas pelo sentido literal, na forma como também estavas a dizer em relação às pessoas que veem aquela carta, acham que a carta é para elas e esquecem tudo o que tinham a fazer e seguem aquela carta, a carta te diz isto, então está tudo, é como o horóscopo, não é? O horóscopo é aquela coisa geral para todos. Eu não sei, não consigo fazer, não sei fazer horóscopos, não tenho interesse em fazer horóscopos, não tenho interesse em fazer leituras generalizadas, mas pelo contrário, mais personalizadas e tipo tailor-made possíveis. Portanto, não sei, essa coisa das leituras gerais acaba por ser. Não digo no teu caso porque eu percebo o que é que estás a fazer em termos da mensagem. É muito mesmo como falar sobre os trânsitos e explicar o que é que está a acontecer quando entramos numa certa temporada de um signo, não é? E também tendo em conta o trânsito, os trânsitos atuais. Isso ajuda-nos a ter uma ideia, mas é assim, é uma ideia das influências e depois há a nossa vida, a nossa história, o nosso livre-arbítrio em tudo, até no mapa astral. E portanto, não, as pessoas que depois se apegam muito a isso são as mesmas que se apegam a essas ideias de que as coisas estão fora, de que o poder está fora e de que é preciso um determinado objeto, uma determinada coisa, é sempre preciso adquirir mais qualquer coisa, ter mais qualquer coisa, sempre um buraco, uma coisa em falta que queremos preencher com... Opa, e não estou isenta disso, não é? Não estou aqui a dizer, não, eu estou totalmente iluminada e eu já não preciso de nada e não gosto de ter objetos que me relembrem, não. Aliás, nós chegámos a ter o nosso projeto, não é? O Clube Mystic, que tinha exatamente esse objetivo de ter objetos de everyday magic, não é? A magia do dia a dia. E eu lembro perfeitamente quando tu falavas sobre Kitchen Witch, não é? Esse tipo de bruxinha Kitchen Witch em que até a própria colher de pau na cozinha pode ser um objeto mágico. E, e portanto, os objetos ligados à espiritualidade que nós estávamos a desenvolver eram muito nesse sentido de relembrar o poder que a pessoa já tem. Ou seja, não é porque nós fazemos uma certa mistura de ervas, e é muito agradável, a mistura de ervas é agradável, e ela tem uma intenção colocada por nós, bruxinhas, lá portanto, nesse produto de consumo, mas o objetivo principal era a pessoa estar consciente do porquê que estava a usar o que estava a usar e não simplesmente queimar o incenso e achar que os maus espíritos vão afastar, que o namorado vai voltar, que o emprego vai ficar maravilhoso, que vai descobrir, tipo, sem fazerem nada em relação a isso. Não, muito pelo contrário, dizer, nós estamos a queimar esta determinada erva porque estamos a focar a intenção em tal coisa. E o nosso motto não era muito intenção, intuição e imaginação, os nossos três Is da magia. E eu sinto ainda que é muito por aí. Acho que é preciso, sim, ter aquela imaginação do saber ver o símbolo em todo lado, quando necessário, não é? E é claro que eu também não vejo símbolos em todo lado e que há gente muito mais iluminada que vai ver símbolos em muito mais sítios que eu nem imagino. É tipo, cada um no seu patamar, cada macaco no seu galho, não é? E eu se calhar vejo nos sítios e os outros não veem noutros, portanto, cada um vê para si. E, portanto, pá, eu acho que é muito isso. Já me perdi, entretanto, como para aqui uma notificação. Eu já perdi o meu raciocínio. Mas é isso. Ou seja, então era a imaginação, a intuição, como é óbvio, seguir a nossa intuição, o perceber o que é para nós e o que é que não é. Alguém uma vez me disse
me perguntou, às vezes eu não sei se é não sei se estou a seguir a minha intuição ou se é ansiedade. E o que eu disse foi algo do género, ah, se for a tua intuição, a sensação é de calma, é de paz. Quando é uma questão ansiosa, a sensação é outra. E o nosso corpo sabe distinguir. E eu também muitas vezes, quem nunca, não é? Tira uma carta, depois não percebe o que é que a carta está a dizer, não estou a perceber, tira outra carta, e às tantas tens ali o deck todo espalhado em cima e não fazes a menor ideia do que é que estás a ler. E, e quando estavas a dizer isso, de quando consegues tirar, fazer uma tiragem com muitas cartas e isso te ajuda a funilar, ou seja, em vez de. Eu acho que isso tem muito a ver com o descobrirmos a nossa ferramenta. Eu sinto o mesmo em relação ao mapa astral. Eu sei que há pessoas que, se calhar, se olharem para o mapa astral, vão ficar completamente tipo, socorro. Para onde é que eu começo a pegar nisto? São tantos símbolos. O que é que importa aqui? Por onde se começa? Para onde é que se vai? O que é que se faz? Para mim, não. Eu vejo aquela história a desenvolver-se, principalmente depois na troca com a pessoa e a saber como é que a pessoa se está a apropriar das energias do seu mapa. Eu vejo uma história, uma narrativa, vejo o que é que está a influenciar o quê. E não é igual para todas as pessoas. Saturno numa determinada casa não é a mesma coisa, e no mesmo signo não é a mesma coisa para toda a gente, não é a mesma história. E eu, lá está, quando tiro uma série de cartas e quando estou a duvidar da minha intuição, fico a olhar tipo burro para o palácio, a olhar para as cartas todas. Então, naquele dia mandei-te uma foto com as cartas e disse: Joana, socorro. E tu tipo resumiste-me aquilo em 5 minutos e fez-me todo sentido. Porque é preciso nós sabermos encontrarmos aquela linguagem que faz sentido contigo, seja como a Patrícia com as runas, tu com as cartas, eu com a astrologia. É preciso encontrarmos a ferramenta, é a nossa linguagem, a ferramenta que fala a mesma língua que nós. As ferramentas têm que se adaptar a nós, quer dizer, não vamos inventar assim, tipo uma nova. Podemos inventar, não é? O nosso próprio sistema, mas não somos nós que temos que nos forçar a um sistema que não, onde não encaixamos. Temos que encontrar o que é a nossa ferramenta, o nosso objeto mágico, para como meio para, não como fim. O objeto não é o fim. Não é porque eu tenho a pedra que estou protegida do mal. Não é se eu perder aquela pedra não vem mal ao mundo e eu não vou tipo ficar à mercê dos vampiros energéticos. O que acontece é que a pedra me lembra a minha capacidade de me proteger. Tal como eu dizia sobre o Reiki, aquela cena de colocar a minha intenção, de direcionar a minha energia para aí. Portanto, intenção, intuição, imaginação, pá, e muitos outros is que por aí existem, mas esses acho que são os principais. Pá, isto é a minha maneira de ver. Claro que há pessoas que vão olhar para as coisas com outro método, com outro rigor, e para quem faz sentido de outra maneira, quem pratica magia mais tradicional portanto utiliza. Mas está tudo certo, está tudo certo. Eu não sei se encaixo, mas eu devo ser mais tipo magia do caos. Eu gosto do caos. E portanto eu sou muito anarquista. Eu tenho na minha bio que sou anarquista espiritual porque é isso que eu sinto. Eu não gosto de dogmas e eu sei que tu estás comigo nisso. Não seguimos dogmas e não seguimos uma só linha e isso parece que é tipo é usurpar de alguma maneira, é pegar daqui, pegar dali, não é desrespeito a nenhum tipo de linha espiritual, nem nada, nem é pegar só o que interessa, mas é pegar o que faz sentido para mim e é pegar nessas coisas e depois, como eu estou sempre a dizer que a minha cabeça tipo, não fixa nada, mas não fixa, tipo, esqueçam. Mas ao mesmo tempo eu espero, eu rezo, eu quero acreditar que a sabedoria vai ficando, que o que é para fazer sentido fica e não se esquece porque é uma coisa mais vivencial, faz sentido e fica comigo. Não é uma coisa de memorizar, não é uma coisa de. É como se, sei lá, é como se uma pessoa se apegasse ao seu mapa astral. O que interessa é a pessoa perceber, seja pelo mapa, seja pelo que for, que isso se encaixe dentro dela. Já tive pessoas, mais que uma, que me disse que estavam a ler a leitura várias vezes para tomar muitas notas e para racionalizar. E eu digo-lhes, claro que podem tomar notas. Acho muito bem esse interesse todo, mas não de uma forma tipo obsessiva. Deixem encaixar aquilo que vos faz sentido e o que não for para vocês deixem ir.
deixem ir e mais tarde ou mais cedo as fichas vão começar a cair, ou vocês vão ter insights que não têm exatamente a ver com a. E é por isso que eu gosto de deixar tanto em aberto a leitura e trazer tantos exemplos. E eu quase que estou a dar uma aula mais do que a fazer uma leitura. Porque eu quero é deixar a pessoa capaz. Eu juro que não sei se estou a fazer a leitura de forma certa. Eu já disse isso a alguém, não sei, provavelmente a ti, não sei. Não sei, mas também não quero saber. Ah, porque opa, é a forma que funciona para mim. Eu não consigo ser aquela pessoa que faz uma leitura bem misteriosa, em que quer que a pessoa fique dependente de mim, como se eu fosse o objeto mágico da pessoa, não é? Em que a pessoa fica dependente de mim, ó Sara, mas e agora? E agora está um trânsito não sei o quê, e agora não sei o que mais. E eu já te disse que tipo de trânsito esqueçam, vocês sabem mais que eu, Pipa. Não sigo com muita atenção os trânsitos. As luas, vá, agora os trânsitos, pá, se vier um eclipse, pronto, eu estou com atenção, ou vier assim um retrógrado, mas não siga ali pormenorizadamente o que é que vai entrar e aonde e vai sair, não sei do quê. E as pessoas às vezes recorrem a mim e têm. E isto não é nenhuma crítica, porque para mim é um elogio as pessoas terem-me nessa consideração, não é? Mas por outro lado, não é esse o objetivo. Eu não quero deixar ninguém dependente de mim. Eu quero deixar as pessoas o mais independentes possível, não é? Eu digo, não é. Quero deixar o mais independente possível do tipo, eu sei que não estou a dar uma formação inteira em astrologia, numa consulta de 1 hora ou 2, né? Portanto, não é possível, mas dentro daquele que é o mapa da pessoa, tentar elucidar ao máximo, porque só a pessoa vai conseguir perceber e a pessoa é o seu próprio objeto mágico, não é? E portanto, nós conseguimos, quando nós queremos, quando nós focamos aí a intenção em nós, e começamos a desbloquear a nossa imaginação e começamos a focar a nossa intenção, começamos a desbloquear a nossa intuição, a tirar estas camadas que nos foram postas de uma forma muito patriarcal. Eu acho que é muito por isso. Eu estava a pensar nisso quando estavas a falar nisso dos objetos mágicos e como e em relação aos filmes e como a diferença entre os objetos mágicos do dia a dia, a varinha, os cristais, o que for, a diferença entre esses e os outros e os objetos mágicos dos filmes é que os outros estão, é-lhes dado um significado que está fora de nós e nos outros está dentro de nós. E é uma questão muito patriarcal achar que temos que ir buscar fora. É uma coisa muito. É muito sintomática da nossa sociedade, uma coisa muito consumista, muito. Que deixou de acreditar na magia, que deixou de acreditar que está muito voltada para o lado solar, ah, distorcido, não é? Porque a energia, esta energia patriarcal que estamos a viver é um masculino, mas é um masculino muito distorcido. Há um masculino que pode ser diferente, como há feminino distorcido. Parece que estamos a viver a distorção, na verdade, das duas polaridades. Mas já estou a divagar. Estou completamente a divagar, que isso dava aqui pano para mangas. Mas, é isso. Os objetos mágicos são símbolos, não é? Tudo é símbolo. Os objetos mágicos são também símbolos. Eles têm a sua utilidade em determinada altura. Eles, se forem utilizados como fins, na minha opinião, não é muito por si só, não é? Portanto, o objeto é a magia. Para mim não faz muito sentido. Se forem usados como ferramentas, claro. Se forem usados como métodos de exploração até encontrarmos a nossa linguagem, até descobrirmos o nosso caminho ou qual é o caminho naquele momento, sim. E é isso. Que a magia, no fundo, como diz a Bíblia, novamente, ela está no meio de nós. Só muito rapidamente, até porque o meu telefone está a ficar sem bateria e eu vou ter de o deixar a carregar para ir almoçar. Concordo contigo em tudo e naquilo que tu disseste acerca das tuas leituras de mapa astral, eu lembrei-me que tu tinhas-me feito a primeira leitura de mapa, não o retorno solar, aquela leitura primeira, geral, já não sei há quanto tempo e não sei porquê, eu fui falar contigo e não me lembro que parte do mapa era. Não sei que questões eram, já não me lembro disso. Eu também tenho memória de peixinho como a tua. A verdade é que eu te falei de 1001 coisas, 1001 insights que eu tive naquela fase que tu me tinhas falado lá para trás. E é muito isso. Isso também se faz nas consultas de tarot, não é?
a pessoa pode não se aperceber naquele momento, mas mais tarde pode-lhe trazer insights. Eu já tive pessoas que me disseram isso. E por isso é que eu também trago estas leituras coletivas. Lá está, é o que tu dizes, é exatamente isso. É como se fossem os trânsitos na astrologia, é a energia daquele momento, tudo certo. E a pessoa pode sentir ou não, não é? E pode-lhe fazer sentido ou não, mas a sementinha fica lá plantada e não interessa se mais tarde ela vai atribuir aquilo ao meu texto ou não, não interessa a fonte. Aquele texto pode ter ali plantado a semente, não interessa se a pessoa se vai lembrar dele, o que interessa é que está lá, não interessa de quem é e de onde é que veio, está lá. E acho que isso pode ser importante, para mim é importante, porque já diversas vezes me aconteceram estes insights, e eu antes fazia um PDF maior das leituras do que aquilo que faço agora, mas eu acho que é a falar nos áudios, quando eu estou efetivamente a olhar para os símbolos e para a magia ali a acontecer à minha frente, é quando eu realmente consigo transmitir isto à pessoa e tento dizer às pessoas, tipo, isto é para consulta rápida, não fiquem, não é, ali apegados, o poder é vosso, o poder é sempre vosso, o livre-arbítrio, como tu própria disseste. E também disseste outra coisa muito interessante e muito importante e que tem sido uma das minhas inquietações pessoais de há uns aninhos para cá, que é exatamente isso, o levar as coisas de forma muito literal. Está-nos a faltar magia, está-nos a faltar esta conexão com a linguagem simbólica. Já Campbell falava nisso, para mim, um grande mestre, por causa dos seus livros, em termos de mitologia, Joseph Campbell, e inclusive também há dias deparei-me com uma citação de Martin Shaw, que eu já conhecia, já tinha lido noutros contextos, e surgiu-me outra vez, e diz algo do tipo: nós estamos em tempos iniciatórios, o que nos falta é a linguagem iniciatória, que tem muito a ver com os mitos, e não só com mitos, tem a ver com a linguagem simbólica de tudo, um mapa, uma leitura. Porque depois é isso, as pessoas estão a ler um mapa e acabam por tomar tudo ali de forma muito literal e perde-se depois, se calhar, ali parte da mensagem, tal como as cartas, não é? E falta-nos o que tu dizes, imaginação. Falta-nos esta transformação e visão da linguagem simbólica na vida. Porque os mitos é isso que fazem. Quando eu digo que é importante tomarmos os mitos para a vida, é para haver aqui, não é só para haver um reencantamento, não é só para vermos a magia, é também por causa destes insights que são importantes para nós e para o nosso, mesmo a nível do nosso desenvolvimento pessoal. Eles são importantes, não é que a gente vai ter ali uma resposta, tipo, se calhar há coisas que são mesmo para ficar sem resposta, mas nós de determinadas questões conseguimos depois chegar ali a um ponto, ok, vamos fazer alguma coisa com isto. Se calhar eu nunca vou saber a resposta para aquilo que está a acontecer, não é? Ok, mas então o que é que eu posso fazer com isto? Então, trabalhar aqui, eu acho que as coisas são tomadas de forma muito literal e perdem o seu significado real, não é? E portanto, concordo com isso. E por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com símbolos, tanto a nível de mitos como de contos de fadas, porque permitem, não é, nesta análise, nós conseguirmos trazer essa magia para a vida e torna-se também mais fácil nós utilizarmos e percebermos o poder desta linguagem simbólica. É muito isso.